Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com todos vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Queria desejar também boa noite a você que está assistindo essa transmissão aí no YouTube, em sua casa. Saudar os nossos irmãos, os nossos amigos que estão nos acompanhando também pela web. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos traga uma palavra de conforto nessa noite. Quero agradecer também ao trio aqui que cantou pelas belíssimas mensagens. Eu vim aqui de casa correndo, passando por todos os sinais para chegar cedo, porque eu adoro noite de louvor. E a parte do clube, assim, dos votos dos bravadores que eu mais gosto, é aquela que diz ter sempre um cântico no coração. Tem horas que você, nem a Bíblia consegue levantar você, a oração e uma música consegue. Já aconteceu muitas vezes, você lê a Bíblia ali e ainda não conseguir sentir o conforto, e você ora, ainda não sente o conforto, e vem uma música e você... Nossa, eu senti Deus falando comigo. Várias vezes a música ela foi algo assim que sempre marcou demais a minha vida. E belíssimas canções foram cantadas. Parabéns aí ao trio. E eu vou ser bem breve, porque eu sei que vocês querem ouvir louvor, você que está aí em casa e vocês que estão aqui também, vocês querem ouvir música. E Ferreira já me alertou, seja bem breve, rapidinho, um sermão assim rápido, porque o povo gosta do louvor também. Abra sua Bíblia aí em Isaías 41. Nós vamos meditar bem rápido em alguns trechos aqui interessantes de Isaías 41. Eu sei que todo mundo conhece Isaías 41:10, mas hoje eu não vou falar de Isaías 41:10, porque eu acho que já tem muito sermão já falando sobre Isaías 41:10. Eu vou focar em outros versos aqui. Nós estamos estudando esse livro de Isaías no Reavivados por sua palavra, né? Estamos terminando esse livro e eu sempre gosto de parar, meditar, riscar, grifar minha Bíblia. E sempre que eu vou estudar a Bíblia todas as manhãs, eu digo: Senhor, mostra aqui o que é que o Senhor quer falar comigo por meio desse verso. E estudando Isaías alguns dias atrás, né, a gente só lembra muito de Isaías 41:10, mas tem muitas passagens interessantes aqui. Você que está aí em casa também, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Nós vamos passear por alguns versos, mas antes vamos fazer uma oração para que Deus dirija a leitura dessa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta, e a Tua palavra aberta nós sabemos que é o Senhor falando conosco nesse momento. Aqui é somente um instrumento, aqui somente é algo que está sendo usado pelo Senhor, mas a boca aqui que fala é a boca do Senhor. Que não seja aqui um ser humano falho, pecador e cheio de falhas aqui falando, mas que seja, Senhor, a Tua voz alcançando a cada coração. Que Teu Espírito esteja conosco aqui na igreja e também a cada lar que está recebendo essa mensagem. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías 41, uma das coisas que me chamaram bastante a atenção, primeiro é o versículo 8. O versículo 8, a gente percebe aqui um Deus que é um Deus de perto, né? Não é um Deus de longe. Quando ele diz aqui no verso 8, mas tu, ó Israel, meu servo Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Aqui a gente vê que Deus ele tinha um relacionamento com Abraão, a tal ponto de chamá-lo de amigo. E amigo geralmente é aquele que é próximo, amigo geralmente é aquele em que você abre o seu coração. Amigo é aquele em que você busca ali quando precisa, a todas as horas ele vai estar pronto ali para te ajudar. E as pessoas geralmente ela têm uma ideia de um Deus distante, de um Deus que está lá no céu, sentado no trono, na sua majestade. A gente tem aquela ideia do Deus poderoso e a gente tem que ter essa ideia também pela questão do respeito, do temor a Deus. Mas Deus ele é um Deus mais de perto do que essa imagem, né? Uma imagem inclusive até mais do Ocidente que tem essa imagem, né? Nós herdamos isso dos europeus, né, da nossa colonização católica e protestante na América. A gente herdou muito isso dos europeus, essa ideia do pecado, de um Deus que é grande, que é forte, e nos distanciamos da ideia de um Deus que é amigo, de um Deus que é próximo, de um Deus que está aqui perto de cada um de nós, que quando oramos Ele está ao nosso lado. Por mais que às vezes a gente ore olhando para o céu, nós podemos ter a certeza que Deus está ali do teu lado, ali orando, quando você está ali na sua cama, quando você está sentado no sofá da sua casa, ou andando pelo ônibus. Deus, Ele é um Deus de perto.
E não importa o momento, não importa o lugar, Deus ele está aí para ouvir a sua oração e ouvir a sua súplica. Outra coisa que me chamou a atenção em Isaías 41 é a palavra te ajudo. A palavra te ajudo em Isaías 41, ela aparece 3 vezes. Ela aparece primeiro no versículo 10, depois ela aparece no versículo 13, depois aparece no versículo 14. E eu gosto muito de trabalhar com números, quando estou estudando a Bíblia. E eu aprendi que quando algo é repetido em um capítulo, é porque Deus quer dar ênfase. Deus está falando conosco, Ele está dizendo, essa mensagem aqui é importante para você. E não está aqui à toa, por 3 vezes repetido. Deus está dizendo para mim, Albert, eu te ajudo. Deus está dizendo para você que está aqui sentado aqui assistindo esse culto, eu te ajudo. Deus está dizendo para você também que está aí em casa, eu te ajudo. E dá uma ênfase assim, quando você quer que a pessoa entenda alguma coisa, você fala, olha, fulano de tal, isso e isso, a pessoa não entende direito, você está me ouvindo? Olha, aí você vai e repete, aí a pessoa não entende e você repete mais alto pela 3ª vez. Geralmente acontece com a mãe, você está me ouvindo? E aí o menino não está muito prestando atenção, aí a mãe diz, você está me ouvindo? E aí o menino, você está me ouvindo, você prestou atenção no que eu falei? Aí o menino ele fica mais atento assim. Então quando Deus repete, Ele está dizendo assim, eu te ajudo. Você está me entendendo? Eu te ajudo. Você está me entendendo mesmo? Você está me ouvindo? Eu te ajudo. Deus é o nosso ajudador. Deus ele está disposto a nos ajudar em todas as questões, em todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida. E o que eu acho mais interessante aqui é que Deus, Ele é capaz de fazer coisas assim que quebram as leis da natureza, quebra tudo aquilo que a ciência fala, que a ciência acredita. A ciência ela acredita que o mundo ele é regido por regras, e nós estudamos hoje na lição pela manhã que as regras foram estabelecidas pelo próprio Deus, e só Ele tem poder para quebrar as regras naturais. E Ele continua dizendo aqui no versículo 17, vamos acompanhar aqui agora, os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua seca de sede. E aqui vem Deus quebrando as leis da natureza. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Deus dando palavra de ânimo. Troca a palavra Israel e tenta imaginar Deus falando aqui com você agora. Eu vou te ouvir. Primeiro Ele diz 3 vezes que te ajuda, depois Ele diz que te ouve, depois Ele diz que não vai deixar você desamparado, não importa a situação que você está enfrentando hoje, não importa o que a pandemia causou na sua vida. Deus está dizendo que você não ficará desamparado. E aí Ele começa a falar aqui da quebrar as leis naturais. Abrirei rios nos altos, desnudos, e fontes no meio dos vales. E continua, tornarei o deserto em açudes. Quem já viu um deserto se tornar em açudes? Deserto você só vê no máximo um oásis ou outro perdido, mas geralmente é mais terra, areia seca. Mas Deus diz que vai se tornar vales, tornará como um açude, né? E Ele diz, em açudes de águas a terra seca. Nós vivemos numa região em que a terra, né, geralmente é seca no período da seca. A gente viu isso aí em vários estados do Brasil, como Mato Grosso, as queimadas aí. E aí Ele diz que vai, aquela imagem da terra rachada, Deus diz que é capaz de transformar aquilo ali em águas, em mananciais. Ele continua aí no versículo 18. No versículo 19 ele diz, plantarei no deserto o cedro. O cedro era uma árvore ali no Oriente Médio, era uma árvore que era sinônimo de força. E no deserto não se pega nada além dos oásis, é somente areia. Como é que a planta ela vai criar raízes? Como é que a planta ela vai ter nutrientes se é sol? Durante o dia todo e durante a noite a temperatura ela baixa. Então, para as leis naturais, para a ciência, isso é algo impossível. Mas Deus diz que não, Ele é capaz de plantar um cedro no deserto. E aí Ele continua aqui falando ainda no versículo 19. A acácia também, que é outra árvore, a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo o cipreste também, outra árvore. Aqui ele vai citando várias árvores no versículo 18. E aqui o que Deus quer dizer é que, se existe algo que é impossível na nossa vida, aquilo que é possível depende de mim, depende de você.
depende de nós, depende do ser humano. Mas se há algo que está sendo impossível de acontecer, Deus é capaz de realizar na sua vida. Se tem algum problema em que você olha para todos os lados e você tentou resolver, e você diz, meu Deus, não consigo, não dá certo. Deus está dizendo que o que é mais fácil para Ele? Plantar uma árvore no deserto? Nada é impossível para Deus. Se Deus é capaz de plantar, como Ele estava falando aqui, um cedro no deserto, quanto mais mudar a situação da nossa vida, quanto mais resolver os nossos problemas. No versículo 20 ele diz, para que todos vejam e saibam, considerem, juntamente entendam, que as mãos do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Deus, Ele é criador, Ele é capaz de pegar as coisas do nada e criar como criou o mundo, como criou os seres humanos, porque Ele é. Deus, Ele tem a capacidade de quebrar as leis da natureza, se for possível, Ele vai quebrar as leis da natureza para conseguir ali resolver o teu problema. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, querido irmão que está aqui na igreja, querido amigo, irmão que está nos assistindo em casa, mas saiba que se for possível, Deus vai quebrar as leis da natureza para resolver o teu problema. E Isaías 41 continua aqui falando desse Deus de perto que chamava Abraão de amigo. No versículo 20, agora vem a tua parte. Deus já disse que é capaz de fazer inclusive um deserto brotar água. Deus disse que Ele é capaz de plantar um cedro no meio do deserto, mas agora tem a parte do ser humano. Tem algo que só você pode fazer. O inimigo, ele entra e derruba a porta do coração, mas Deus não. Deus, Ele pede licença. Ele diz, olha, eu só entro se você deixar. E aí no versículo 21 em que entra a sua parte agora. O que é que você, que está ouvindo essa mensagem de hoje, tem que fazer? O que eu, que estou aqui falando aqui, tenho que fazer? Versículo 21, apresentai as vossas demandas, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Aí está a nossa parte, isso aqui só depende de nós. Deus, Ele sabe o que você tem passado, as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, mas Ele quer que você vá até Ele e conta as suas demandas. Quando eu vejo essa palavra demanda, já é algo que já está acumulando ali, já tem uma quantidade de coisas ali que você está passando, mas você não consegue chegar até Deus e contar o que realmente está acontecendo. Deus diz, traga as suas demandas, quais são os teus problemas, traga para mim, apresenta, fala comigo, porque eu sou capaz de te ajudar. Eu te ajudo, por 3 vezes aparece, eu te ajudo, eu te ajudo. Versículo 10, versículo 13, versículo 14, eu te ajudo, agora tu precisa falar. Tu precisa me dizer quais são as tuas demandas. Você precisa me contar quais são os teus problemas, é casamento, é financeiro, é emprego. Eu preciso saber das tuas demandas. Deus está dizendo que Ele escuta as nossas demandas. Ele está disposto a nos ouvir. Nós só precisamos entregar essas demandas a Ele. Não tenha medo, Deus é nosso amigo. E Ellen White, ela diz que a melhor oração é aquela em que nós abrimos o coração a Deus como se conversa com um amigo. E Deus está disposto, está esperando só você procurar e apresentar as suas demandas, para que Ele possa resolver, para que Ele possa te ajudar. Mas essa parte, por mais que a gente peça para que a igreja ore, que os irmãos orem, ela só depende de você. Ninguém pode fazer isso por você, só você que pode apresentar as demandas, porque só você e Deus é quem conhece e é quem sabe. Isaías 41 termina no versículo de 29, o povo começou a buscar outros deuses, começou a tentar resolver os seus problemas do seu jeito. E aí Deus diz, eis que todos são nada. Aqui falando dos ídolos, aqui falando das soluções que os homens estavam tentando buscar. E Deus estava dizendo que era nada. E Ele diz, as suas obras são coisas nenhuma. E Ele continua, as imagens de fundição, vento e vácuo. As pessoas têm buscado soluções vazias. Muitas vezes dizendo, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais orar. Isso é uma solução vazia, é vento, é vácuo, como está dizendo aqui no versículo 19. Eu vou sair da igreja porque não aguento mais. Fulano de tal me feriu. Essa pandemia e essa rotina que está dentro de casa. Eu visitei algumas pessoas ontem e disseram, já não aguento mais essa rotina e essa condição me fez
Se afastar de Deus, solução vazia, isso não vai resolver o problema. A solução verdadeira está somente em Deus. E é Ele quem diz por 3 vezes, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Apresenta as tuas demandas porque eu te ajudo. Quais são as tuas demandas? O que é que tem afligido o teu coração? O que é que tem tirado a tua paz? Apresenta para Deus essas demandas. Porque Ele está dizendo aqui 3 vezes, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. E aí vem aquela passagem clássica que todos vocês já conhecem. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Versículo 10, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel e Ele te ajuda, né? Já vi aqui que não era 3 vezes não, já encontrei que 4 vezes aparece aqui. Eu até contei errado aqui, né? Tem esse aqui do versículo 10 também. Deus te ajuda, só precisa você apresentar as suas demandas a Ele. Nesse momento nós iremos ouvir uma música especial. O trio vai cantar agora uma música que você possa parar e refletir quais são as tuas demandas. O que é que tem afligido o teu coração? O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem feito você desistir? E apresenta essas demandas a Deus, pelo amor de Deus, agora, hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque talvez você esqueça. E talvez seja agora esse momento que Deus está te chamando para renovar a sua vida com Ele. Uma das frases mais bonitas que eu ouvi essa semana, não sei de quem é essa frase, eu vi em um livro, não lembro a referência, que diz que fracasso, o contrário do sucesso não é fracasso, o contrário do sucesso é desistir. Você ter fracassado, isso não é fracasso. Você ter errado, você ter caído, isso não é fracasso. Fracasso é desistir. E essa frase ficou aqui gravada na minha cabeça. Quantas vezes eu tenho fracassado na vida, quantas vezes eu caí também na minha caminhada, mas não desisti e continuei. E é o que Deus está dizendo para nós hoje. Talvez alguns tenham fracassado nesse momento de pandemia, tenham desanimado, tristes, abatidos. Deus está dizendo, o fracasso não é sinônimo de fracasso. O fracasso é desistir. Fracasso é aprendizagem. Todas as nossas quedas, todos os nossos fracassos são para nos ensinar, para nos tornar pessoas mais fortes. O verdadeiro fracasso é desistir. E eu queria terminar dizendo para vocês, não desista. Se você fracassou, não é fracasso, é aprendizagem. O fracasso é desistir. Não desista. Apresenta tuas demandas a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sejam tocados por essa música.